Boa noite. Vamos então dar início aos trabalhos desta reunião de Câmara. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, obviamente. Em segundo lugar, agradecer aqui à coletividade da Tesoureira, mais uma vez, nos ter cedido estas instalações para podermos fazer aqui mais uma reunião de Câmara descentralizada. Agradecer a presença também do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ranhol, que nos honra aqui com a sua presença também. Dar uma nota de justificação pela ausência dos vereadores Carla Munhoz, Francisco Antunes e a Ruth Miriam, a Vice-Presidente, que estão de gripe. Penso eu que é isso que é o diagnóstico. Enfim, parece que têm vindo para aí umas situações ultimamente e, portanto, dar nota desse pedido de desculpas por não estarem presentes, mas não estão naturalmente em condições de o poder fazer. Depois também uma palavra aqui aos técnicos do município pela sua presença, sempre nestas reuniões de Câmara descentralizadas e, uma vez que é uma reunião ordinária, digamos assim, eu começaria por, naturalmente, solicitar ou pedir se alguém do público quer fazer alguma questão. O Presidente da Câmara, os vereadores, os técnicos municipais, o público presente, boa noite a todos. É só aqui, eu sei que houve aqui um toquezinho há pouco tempo, ali daquele buraco que há a saída da Tesoura para o lado do Minharado, que não está ali a bater e com estas águas todas, para chamar novamente a atenção sobre aquilo, se algum já se viu alguma solução para aquilo já. Bom, então, boa noite a todos, já nos cumprimentamos. Sou Armando Fernandes, natural e residente nesta localidade. É o seguinte, eu poderia ter trazido os e-mails que tenho enviado para a Câmara e para a Junta há uns 10 anos para cá, porque o que tenho apresentado, digamos, dispensa apresentações, porque é sempre a mesma coisa. E gostaria que o nosso Presidente enunciasse, por exemplo, o que é que foi feito para a Tesoureira, já não digo mais, mas há 10 anos para cá, exceptuando a passadeira, que já não tem marcas, não é? Portanto, exceptuando isso, gostaria que o nosso Presidente enumerasse alguns feitos aqui para a nossa terra. Muito obrigado, é só. O Sr. Presidente da Junta falou aqui numa situação que nós identificamos de facto. Aliás, na última visita conjunta que fizemos aqui à freguesia, esta situação foi sinalizada. Diria que a Proteção Civil veio cá depois logo prontamente sinalizar a situação. É de facto uma intervenção complexa porque estamos ali a falar de um talude que já apresenta algum grau de dificuldade. Neste momento nós estamos a analisar do ponto de vista técnico qual é que será a melhor solução a intervir ali. Não tenho neste momento uma resposta técnica que possa transmitir e partilhar convosco, mas é naturalmente uma situação que quer a Proteção Civil, quer os serviços técnicos da Câmara Municipal estão a acompanhar. Sr. Armando Fernandes, relativamente à questão dos trabalhos feitos, nós somos sempre maus juízes em causa própria. E no caso concreto deste Executivo, posso falar pelos últimos 4 anos e 4 meses, ou 5 meses, o que seja, naturalmente não me fica bem estar a falar sobre mandatos anteriores, até porque não acompanhava a gestão com essa proximidade que me permite falar com mais propriedade sobre os últimos 4 anos. Eu diria que, mesmo que não se tivesse conseguido nada, só o facto de esta população da Tesoureira ser neste momento abastecida pelo Sistema Público de Abastecimento de Água do Concelho de Mafra, para mim já era uma grande vitória. Porquê? Porque, efetivamente, a população aqui da Tesoureira era servida até há 1 ano e meio atrás, sensivelmente, por um furo esse que já apresentava algumas lacunas do ponto de vista da segurança pública no abastecimento de água e, felizmente, nós conseguimos resolver isso em parceria, naturalmente, e quero, mais uma vez, publicamente prestar nota disso, em parceria com a Câmara Municipal de Mafra, conseguimos arranjar uma solução de abastecimento público de água pela rede pública que serve o Concelho de Mafra. Eu diria que tenho que valorizar isso porque, de facto, não concebia que em pleno século XXI ainda tivéssemos problemas de abastecimento de água às populações, como acontecia aqui na Tesoureira, e não foi assim há tanto tempo, foi até há 1 ano e meio atrás, como disse há pouco. E, portanto, eu acho que essa é uma vitória importante das populações da Tesoureira, não venho aqui reclamar créditos do que quer que seja, e, portanto, eu acho que isso só por si já valia a pena.
Tirando isso, gostaria também de acrescentar o seguinte: nós tivemos aqui um problema de segurança rodoviária que felizmente nunca houve nenhum dano que eu tenha conhecimento nestes últimos 4 anos de excepcional gravidade, mas efetivamente a situação em que estava esta estrada de ligação à sede de freguesia, que é responsabilidade da Câmara de Louros, como insisto e como digo, que o mérito obviamente foi da Câmara de Louros, que foi quem investiu e que foi quem foi o dono da obra. Mas naturalmente houve quem tivesse colocado este ponto na agenda política e houve quem tivesse pressionado para que a resolução deste problema acontecesse nestes últimos 4 anos, e foi possível no passado dia 22 de dezembro, creio eu que foi nessa data, vir aqui assinalar com o Sr. Presidente da Câmara de Louros precisamente esse acontecimento, que é novamente esta estrada estar em plenas condições de transitabilidade, sem colocar em perigo a população da Tesoureira, como há 20 anos não acontecia, seguramente há 20 anos não acontecia. Portanto, estas foram situações que nós resolvemos. Pontualmente, houve aqui também intervenções na rede viária, e, efetivamente, nós tivemos aqui 2 zonas de saneamento em que se resolveram, uma à entrada aqui da localidade da Tesoureira, junto à casa da Susana Machado, à frente, creio eu, que teve ali um problema que resolvemos também do ponto de vista da segurança rodoviária e também da melhoria do piso e das condições de circulação rodoviária. Há também a situação que se resolveu aqui, isso são créditos também da Câmara de Mafra, nesta parceria que foi possível fazer para alcatroamento aqui desta zona que faltava junto aqui ao vosso pavilhão desta localidade, e houve também, enfim, diria eu, essa questão da passadeira que foi colocada. Se naturalmente tem que ser repintada, nós vamos naturalmente tomar boa nota disso. Mas eu diria que nestes 10 anos antes disso, e aí a Câmara Municipal é a mesma, embora eventualmente os protagonistas não fossem os mesmos, foi possível também edificar aqui uma capela que era há um anseio da população local e que eu penso que isso também deve ser reconhecido e valorizado. E, portanto, não sei se fiz bem o enquadramento dos 10 anos, pelo menos de memória, no curto prazo foi aquilo que me apraz registar. Se me pergunta que há muita coisa por fazer, há com certeza muita coisa para fazer, não só na Tesoureira, mas em todo o Concelho, e é isso que estamos a tentar fazer cada vez mais e melhor, sendo certo que, como sabem também, as dificuldades da Câmara são algumas do ponto de vista financeiro, e essa não é uma responsabilidade vossa e também não é nossa, mas nós temos que lidar com ela e temos que a gerir todos os dias da melhor forma que sabemos e que podemos, e que eu creio que temos apresentado resultados também bons nesse indicador da sustentabilidade financeira da Câmara. O Sr. Vereador está a falar, e bem, também da lavagem dos reservatórios, manutenção dos próprios reservatórios, a telegestão que vamos pôr nos reservatórios, que são coisas que às vezes passam despercebidas, mas que efetivamente são muito importantes para nós na gestão mais otimizada de um recurso fundamental que é a água, como sabem que é tão importante preservar. Ficámos abastecidos pela rede de Mafra por conveniência da Câmara de Barra. Não que nós tivéssemos escolhido. A Câmara teve interesse nisso, porque eu fui à Câmara N vezes queixar-me da água que não tinha qualidade, vieram fazer análises, N vezes disseram sempre que estava ótimo. O facto é que não podia ter, pronto, já como disse inicialmente, venho sempre dizer as mesmas. Punha a cozer, arroz ficava verde. As batatas ficavam verdes, nada era natural. Tanto que depois, quando a Câmara resolveu então fazer a parceria com a Ruda, por conveniência, como eu digo, porque o depósito precisava de ser limpo, as canalizações precisavam de obras, e entendeu-se que era melhor, de facto, negociar com a Mafra, porque era mais simples, mais económico, e daí viemos a beneficiar. Mas, como digo, essa obra não foi que nós pedíssemos. A Câmara é que teve interesse nisso, porque estavam sempre a dizer que era ótimo. Portanto, e o resto, ali as obras na estrada, e mais aquele bocado que caiu, não sei o quê, digamos, passa a expressão, mas foi apagar fogos. O que eu quis dizer inicialmente é investimentos que a Câmara tenha feito, investimentos, coisas novas, benefícios, nada. Agora,
para nós não tem impacto, mas até acho que podiam negociar com o Mafra para a recolha de lixo, porque eu vejo que à terça-feira vem um carro da Ruda e à quarta vem um Mafra, passam anos à minha porta, também era um benefício para a Câmara, caso tenha algum interesse nisso. Obrigado. Sr. Armando, não queria estar aqui a entrar em diálogo, mas de qualquer das formas dizer o seguinte. Quando se diz que isto é uma questão de conveniência, o abastecimento público ser de qualidade através de uma rede pública, e isto é uma conveniência da Câmara, eu diria que não é uma conveniência da Câmara, eu diria que é uma necessidade de garantir a segurança no abastecimento público da água. É como digo, se no passado a resposta era essa, que a água era boa, etc., nós não respondemos isso. Nós quisemos encontrar uma solução que fosse tecnicamente boa e que fosse menos dispendiosa para a Câmara. É natural e isso, como gestor público, eu fico satisfeito que isso até o público tem percepção disso. Porque, efetivamente, fazer o investimento de termos que trazer para aqui a água pelo nosso município e entregá-la aqui é muito superior a aproveitar um abastecimento que chega ao limite do nosso concelho, e o que nós temos de fazer é apenas prolongamento da rede e um abastecimento em condições. Se me criticarem por fazer uma boa gestão dos recursos públicos, eu aceito essa crítica, não tenho problema nenhum. Antes, pelo contrário, estou cá para dar o peito às balas. O que se fez foi aproveitar recursos existentes e conseguir melhorar. Eu penso que isso hoje o Sr. Armando não disse isso, mas se calhar gostaria de lhe perguntar se hoje consegue fazer arroz sem ele ficar verde. E eu tenho quase a certeza que sim. Pronto. E, portanto, isso já foi um benefício e um ganho. Pode dizer, foi conveniência da Câmara. Se calhar foi, mas a conveniência se calhar é vossa. Porque são os beneficiários da água ter qualidade em vez de no passado que não tinham. Certo? E, portanto, quando eu quis dizer este exemplo, é claramente no sentido de que foi iniciativa política desta Câmara Municipal alterar o sistema de abastecimento público nesta localidade. E até lhe posso dizer, neste momento, nós compramos a água mais cara à Biowater do que aquilo que compramos à EPAL quando abastece o outro concelho. Ou seja, neste caso, a localidade da Tesoureira, nós compramos a água em alta que chega aqui mais cara do que compramos para o resto do concelho. É isto que eu queria deixar aqui bem claro. E nós não repercutimos esse custo a mais que temos nos municípios, porque os municípios pagam aqui da Tesoureira pagam exatamente o mesmo tarifário do que pagam os municípios na outra ponta do concelho, nas Cardosas. E, portanto, é um custo que nós estamos a assumir, município, internalizamos esse custo, ou seja, estamos a absorver esse custo adicional, porque entendemos que, numa perspectiva política e de abastecimento público de água, é esta a medida mais correta. E vocês não têm que ser prejudicados por estarem na Tesoureira em relação aos outros que consomem água mais barata para o erário do município. E, portanto, eu fico satisfeito por o município ter consciência que nós, de facto, fizemos, por nossa conveniência, um investimento público menor para atingir um objetivo que eu acho que é salutar, que é dar segurança no abastecimento público de água. Portanto, eu fico satisfeito com isso. Quanto às outras questões, bom, se acha que foi por obra do acaso, eu posso dizer que não foi. E as coisas aconteceram, de facto. E eu não tenho dúvidas que hoje, apesar do muito que ainda há a fazer, e houve aqui alguns encaminhamentos de água que foram feitos, também situações que estavam aqui pendentes há muitos anos, etc, etc. Houve alguns melhoramentos que nós conseguimos fazer e eu hoje não tenho dúvidas, naturalmente, dizendo outra vez que seguramente há muita coisa ainda para fazer, mas não tenho dúvidas que hoje as coisas estão melhores na Tesoureira do que estava há uns anos atrás, em que eu sentia que, de facto, aqui as pessoas eram um bocadinho vetadas ao abundante, estavam cá numa extremidade. Até a questão da estrada, que teve ali 20 anos, sem ninguém se preocupar com aquilo, era o exemplo flagrante deste sentimento que existia. E, portanto, nós conseguimos alterar isso, e acho que em bom termo, e eu acho que isso foi reconhecido por todos, e acho que, naturalmente, há coisas ainda a fazer, certamente. Mas há passos que já foram dados e há outros que vão ser dados também, e a melhoria da rede viária pode estar descansado, que é um dos objetivos que temos, não só aqui, mas em todo o concelho. Antes de dar a palavra aos seus vereadores, queria partilhar aqui 3 pontos que me parecem importantes partilhar nesta sede, que é o seguinte: informar aqui a reunião de Câmara que houve efetivamente na passada sexta-feira, dia 2 de março, um episódio nas escolas do concelho que afetou os alunos das escolas do concelho, cerca de 150, com maior
preponderância e incidência, sobretudo na freguesia da Ruda, não tanto aqui na freguesia da Ranhol ou de Santiago, até que nem houve nenhum caso registado, mas houve um episódio em que os alunos tiveram diarreias e que os impossibilitou de, na sexta-feira, irem às aulas. Nós o que é que fizemos? Ainda não é certo para nós, até porque há aqui situações que nos adensam esta dúvida, se isto de facto está relacionado com a alimentação escolar ou não. É uma hipótese que abrimos que possa estar relacionado com isso e, portanto, imediatamente já solicitámos, logo na sexta-feira, as recolhas das análises da alimentação que foi servida na quarta, na quinta e na sexta-feira. Estamos à espera dos resultados dessas análises que hão de chegar, presumivelmente, até quarta-feira que vem. E, portanto, aquilo que me apraz registar é que também pedimos automaticamente análise à água, que foi servida nos refeitórios, portanto, que abastece os refeitórios escolares onde há confecção, neste caso o Casal do Telheiro e o Centro Escolar de Arranhol também. Não, onde há confecção é o Casal do Telheiro e Arranhol, peço desculpa. E pedimos essas análises e, neste momento, a informação que temos é que, à data de hoje, portanto, no início das atividades, depois do fim de semana, todos os alunos retomaram a frequência à escola. Portanto, não houve aqui nenhum agudizar da situação durante o fim de semana, o que nos leva a crer que, enfim, possa não ter sido exatamente alguma causa alimentar ou de intoxicação alimentar ou o que seja, até porque há alunos que frequentam os nossos estabelecimentos escolares que não têm a refeição no local, portanto não tomam a sua refeição, o seu almoço na escola e também tiveram este episódio. Portanto, pode ter sido uma situação viral. De qualquer das formas, imediatamente entramos em contato com a Autoridade de Saúde e com as associações de pais e com as próprias escolas, no sentido de divulgar junto dos pais encarregados de educação algumas medidas cautelares, algumas medidas preventivas para, caso se verificasse alguma situação, terem essa análise. De qualquer das formas, independentemente do que vier a acontecer e do resultado dessas análises, a Câmara irá publicar essas análises e, se estiver relacionado com a alimentação escolar, faremos o que entendemos em termos de cumprimento do caderno de encargos da própria empresa, em conformidade, no cumprimento da lei, e, caso não seja relacionado com isso, vamos também esclarecer a comunidade escolar assim que tivermos, naturalmente, esta informação. Dizer também que, contactada a Autoridade de Saúde à data de hoje, também nos foi dito que durante o fim de semana não houve nenhum surto de procura dos cuidados que justificasse ou que estivesse relacionado com este episódio, portanto dá-me a ideia que foi uma coisa que possa ser ligeira. Vamos ver se foi resultado de facto da alimentação escolar que foi servida na quinta-feira, à partida poderá ter sido isso. Vamos admitir essa hipótese e vamos aguardar tranquilamente os resultados, porque parece que as coisas, ao fim e ao cabo, estão a encaminhar-se devidamente e sem grandes sobressaltos e sem grandes problemas de saúde que seriam naturalmente sempre de lamentar e de, no fundo, averiguar a fundo, que é o que estamos a fazer. Bom, relativamente à questão das intempéries, enfim, felizmente a chuva veio, ainda bem, estamos no inverno e precisamos de chuva. Ela veio com um bocadinho de força neste fim de semana. Ainda hoje o Comandante Operacional Municipal esteve em contacto com os seus Presidentes de Junta e aqui o Sr. Presidente da Junta da Ranhol também foi contactado. O que me apraz registar nesta data é que não há nenhuma situação de intransitabilidade no concelho, portanto todos os acessos estão garantidos, não houve nenhum leito do rio que tivesse sido transbordado, enfim, não há nenhum acesso habitacional comprometido. O que houve foram algumas barreiras caídas, alguns muros de pedra mais envelhecidos e que ainda temos aqui bastante, que tiveram ali um ligeiro desabamento, inclusive aqui também na freguesia, mas prontamente resolvidos também com a colaboração da Junta de Freguesia, no caso, e também das outras juntas e, portanto, e dos nossos serviços do estaleiro municipal, e, portanto, parece-me que não houve nenhum dano grave a registar. A informação que temos é que a partir de quarta-feira voltamos a ter problemas de intempérie e que poderão também resultar em chuvas fortes durante este período. E o apelo aqui que faço também é que sejam promotores ativos da Proteção Civil, porque a Proteção Civil começa em todos e cada um de nós e que alguma coisa que se vejam, nos reportem, quer à Junta de Freguesia, quer à Câmara Municipal e ao Serviço Municipal de Proteção Civil, que também está cá ao serviço para minimizar estes constrangimentos que possam sempre existir. Depois, e infelizmente já vem sendo hábito nas últimas reuniões de Câmara, enfim, propor um voto de pesar pelo falecimento de um funcionário, neste caso o Sr. Júlio Félix, que desapareceu
no final da semana passada e que nos deixa, e que estava ao serviço, estava ainda ativo, embora, enfim, por circunstâncias da vida, infelizmente já não teve a oportunidade de gozar a reforma. Ele já tinha 66 anos e ia dar entrada dos papéis agora durante este mês de março e infelizmente já não foi a tempo de beneficiar certamente do merecido descanso enquanto trabalhador, contribuinte durante uma carreira contributiva imensa. E, portanto, naturalmente, registar este falecimento e endereçar à família enlutada e a todos os amigos e aos colegas de trabalho, ao fim e ao cabo, nossos colegas também, votos de sentidas condolências e sentimentos nesta ocasião. Portanto, dito isto, esgotei aqui os pontos que trazia para partilhar convosco neste ponto zero da reunião de Câmara. Não sei se algum dos colegas quer usar da palavra. Muito rapidamente. Boa noite a todos os presentes. Sr. Presidente, eu ia colocar aqui uma questão, até porque também é muito atual, e uma vez que estamos na freguesia de Arranhol, há uma zona que são cerca de 20 hectares de pinhal junto à Alcobela, cujos proprietários, não sei se já foram contactados ou não, mas é uma preocupação da população, porque efetivamente não só pela densidade da mata, mas pela falta de limpeza que ela tem tido. E, portanto, primeiro, um alerta ao Sr. Presidente da Câmara para tomar as diligências necessárias, se já fez alguma diligência, melhor ainda, mas não deixar de ter presente esta questão, porque agora está a chover, mas depois vem o tempo bom e pode estar ali um foco que causa alguma gravidade às populações mais próximas. Outra questão que o Sr. Presidente já deu uma vasta explicação, mas eu talvez não tenha tomado a devida nota, relativamente aos episódios dos meninos. Eu, por acaso, também tenho 2 miúdos a estudar no centro escolar de Arruda e que tiveram esses problemas de diarreias. Disse que pediram análise à água, pediram também, digamos, à alimentação. Sim, pronto, sim. isso eu não tomei nota, se não pedissem, pronto. Depois, uma última questão que lhe quero colocar, que diz pouco aqui às pessoas que aqui estão presentes, porque os meninos daqui, bem, não sei, talvez diz pouco e talvez não diga tão pouco quanto isso. Os meninos daqui também participam, mas aqui na freguesia de Arranhol. Mas diz mais respeito às pessoas do centro escolar de Arruda. Na última Assembleia Municipal, o Sr. Presidente, a uma pergunta que foi colocada de quem tinha sido a decisão para que os meninos saíssem no cortejo de Carnaval, com o tempo que não estava muito apropriado, o Sr. Presidente respondeu a uma pergunta objetiva, responda objetivamente, que foi do agrupamento de escolas. A pergunta que eu faço ao Sr. Presidente é se a decisão foi exclusivamente do agrupamento de escolas. Ponto 1. Ponto 2. Se não foi exclusivamente do agrupamento de escolas, se possa interpretar pelo facto dos meninos terem saído, ainda que o tempo não o aconselhasse a fazê-lo, sendo o Sr. Presidente o vereador com o Presidente e com os pelouros da educação, se posso presumir que o Sr. Presidente também esteve de acordo com a saída do cortejo. Bom, relativamente às questões do Sr. Vereador, relativamente ao Pinhal da Alcobela, eu diria que este é um assunto que ciclicamente vem a terreiro e eu creio que na penúltima Assembleia Municipal do anterior mandato, salvo erro, que teve lugar em Arranhol, no Salão do Urda, este tema foi também focado e na altura o próprio Comandante Operacional Municipal estava presente e deu também um esclarecimento que eu acho que é útil e partilhar convosco aqui assim, que é o facto de, neste momento, está sinalizada aquela zona como zona de perigo e em termos de emergência, ou seja, de sinalização, em termos de combate a incêndio, há uma triangulação imediatamente prevista entre 3 quartéis de bombeiros que estão com a proximidade, portanto, o Bucelas, o do Sobral e o próprio da Ruda. Penso que são estes 3 que estarão com a triangulação articulada. Significa isto o quê? Naturalmente que aquela é uma zona que está identificada já como sendo de perigosidade e o próprio dispositivo de combate a incêndios e o próprio dispositivo de socorro está preparado para dar uma resposta de urgência imediata ao local. Portanto, isso foi propriamente até explicado
na sessão pelo próprio Comandante Operacional Municipal e também Comandante do Corpo de Bombeiros da Rua dos Vinhos, como sabem, e, portanto, a esse nível há de facto essa triangulação, há de facto essa articulação de trabalho que está prevista e oxalá que nunca seja necessário acionar. No que diz respeito à limpeza, como sabem, nós estamos neste período, precisamente até ao próximo dia 15 de março, embora depois se possa prolongar até final do mês, nesta fase dos proprietários, ou seja, esta ainda é a fase em que os proprietários privados têm o dever de per si, ou seja, por livre iniciativa, o dever, em cumprimento da lei que vem no Orçamento de Estado, de promover as limpezas e as desmatações necessárias dos terrenos, desde que confinantes com zonas urbanas e com imediações de casas, numa área de 50 metros, pode chegar até 100 metros, etc. E, portanto, vai haver também 2 sessões de esclarecimento esta semana, creio eu, 7 e 9 de março, uma em Santiago dos Velhos e outra no Auditório Municipal, portanto, a 7 e a 9 de março, em que isto tudo será naturalmente escalpelizado. Seguiu também já na Carta d'Água do último mês uma informação sobre esta matéria e tem seguido também na Revista Municipal e também no nosso site da internet e tudo isso, podem encontrar essa informação, e o Serviço Municipal de Proteção Civil também estará à disposição para qualquer informação adicional que seja necessária. E, portanto, nós neste momento estamos a aguardar que o proprietário faça aquilo que diz a lei, que é promover necessariamente a limpeza. Se não fizer e se enquadrar dentro daquilo que prevê a lei em termos de distanciamento relativamente a aglomerados urbanos, aquilo que a Câmara terá que fazer é substituir-se aos proprietários, neste caso, conforme também já referi numa reunião de Câmara anterior, teremos que fazer sempre um juízo de bom senso em função da perigosidade e do índice de perigosidade associada a cada situação, a cada localização de cada terreno, e, em alguns casos, naturalmente, a Câmara terá que substituir aos proprietários, se eles não fizerem depois de notificados para o efeito, porque a Câmara tem ainda o dever de notificar previamente a entrar nos terrenos, e só depois é que poderá fazer essa entrada nos terrenos e essa limpeza e imputar a posteriori os custos ao proprietário que não faça depois de notificado para fazer essa limpeza. E, portanto, estamos ainda nessa fase do tempo dos proprietários e veremos se futuramente haverá ou não necessidade de intervenção no caso concreto. Quanto à questão da alimentação e do episódio, portanto, eu referi na intervenção inicial que de facto recolhemos análises da alimentação, e não foi só da própria quinta-feira, foi também da alimentação que foi servida na quarta, na quinta e na sexta. E paralelamente vamos fazer também, fizemos já, recolha da água na própria sexta-feira também, em conformidade. Esperamos os resultados até quarta-feira, penso que virão, melhor dizendo, na quarta-feira esses resultados. Até ver, temos que aguardar serenamente pelos resultados laboratoriais das análises. Quanto à questão colocada relativamente ao agrupamento e aos festejos de Carnaval, a resposta foi muito objetiva e continua a ser. A decisão foi do agrupamento, até porque, agora, eu disse decisão do agrupamento, ponho aqui, não tenho o dever de saber se foi em articulação com os centros escolares ou com os coordenadores dos centros escolares ou não. Eu presumo que tenha sido porque houve centros escolares que saíram efetivamente e houve outros que tomaram a decisão de não sair. E, portanto, quando eu digo a decisão foi do agrupamento, digo a decisão foi tomada no contexto escolar. Agora, se foi o fulano A, o diretor, ou o fulano B, coordenador do centro escolar, eu não posso dizer, porque não estou em posse dessa informação. Presumo que tenha sido em articulação com os coordenadores, e só isso explica que uns tenham saído e outros não o tenham feito. Agora, mais do que essa suposição eu não posso ter, porque não tenho conhecimento em concreto. Relativamente à concordância ou não da decisão, aquilo que eu sugeri, quer no Conselho Geral, quer em reuniões que mantive com o seu diretor, aquilo que mantenho é que preferia que houvesse um único cortejo, e que fosse um único cortejo para todo o Conselho. Tal como aconteceu o ano passado com os festejos do Fural Manuelino, achava que faria sentido haver um tema enquadrador e um único festejo. Aliás, isso tinha sido sugerido também pelo próprio comandante da GNR, em termos de segurança, prefere o modelo de um único cortejo. A partir do momento em que não houve condições de fazer, por este ou aquele motivo, a decisão da Câmara foi apenas de apoiar aquela que era a decisão da escola em realizar o festejo de Carnaval que entendessem. E foi isso que fizemos. Nós apoiámos, somos solidários com a decisão, porque a decisão foi tomada,
Agora, não somos responsáveis, e eu creio que isso respondi muito objetivamente, não somos responsáveis, assumimos a responsabilidade quando temos que assumir, quando não temos que assumir, não devemos sequer assumir, porque foi uma decisão tomada por quem de direito, e em momento oportuno, e portanto, daí limitámos a pôr os meios à disposição, independentemente da decisão a tomar. Eu agora não quero colocar nenhuma questão, mas queria só deixar também aqui uma nota relativamente a dois temas que foram, sobretudo a um que foi aqui falado, que diz respeito, e o Sr. Presidente já o tinha referido noutras ocasiões, aqui à estrada, que de facto esta obra que é significativa e que, sabendo nós que é uma obra que talvez só pudesse estar ao alcance de uma Câmara Municipal como Loures, que tem muito mais capacidade financeira que a Ruda dos Vinhos, não ponho em causa que o Sr. Presidente tenha feito as suas diligências para que a obra atingisse os seus objetivos. Eu apenas vou fazer aqui um reparo, que é o seguinte: é que o Sr. Presidente passa ali como eu passo, vê que a estrada tem uma excelente sinalização horizontal. Espero que o Sr. Presidente tire daqui este exemplo e que o prolongue também nas outras estradas do nosso concelho, nomeadamente na estrada principal que liga a freguesia de Arranhol ao concelho da Ruda dos Vinhos, porque se tivesse uma sinalização ao nível desta, estávamos muito mais seguros e isso era um contributo decisivo para a segurança rodoviária do nosso município. Sem dúvida. Quanto a isso estou de acordo. Ou seja, se houvesse sinalização horizontal naquela estrada, estamos mais seguros. Lá para ali, se não diria melhor. A questão é como a gente vai à feira de Vila Franca e ou temos dinheiro para comprar os melões ou não temos. E, portanto, a dívida também é uma dívida que existe e que nós temos que gerir. É uma questão de prioridades. Bem, não interrompi. E, portanto, o que nós estamos a fazer é... Eu não tiro os créditos à Câmara Municipal de Loures, aliás, tenho dito sempre e feito questão de dizer sempre publicamente, inclusive nesta sala, em que, quando anunciámos que ela iria ser arranjada, fiz questão de dar esses créditos. A Câmara Municipal de Loures é o dono da obra e foi quem pagou a execução dos trabalhos desta estrada. Não tenho, penso que nenhum de vocês tem essa dúvida, nem em nenhum momento que eu tenha dito o contrário, ou seja, nunca disse o contrário. Agora, foi possível, de facto, ter este entendimento com a Câmara Municipal de Loures e, felizmente, encontramos um interlocutor do lado de lá, o Sr. Presidente Bernardino Soares, eu não me canso de dizer, que foi sensível aos nossos argumentos. Ele podia ter feito uma coisa muito simples, que é, aquela estrada serve a população do nosso concelho, cerca de 20 ou 30 aglomerados, ou neste caso 20 ou 30 famílias. Podia não estar disponível para fazer este investimento e eu tinha que compreender o racional que está subjacente a isso. Mas eu penso que o Presidente o que percebeu foi que, de facto, existia aqui um problema rodoviário grave. Grave no sentido em que tínhamos ali um talude que comia metade da estrada e que não tínhamos garantias nenhuma que no futuro não viesse a ter mais problemas. Coisa que, felizmente, na estrada que o Sr. Vereador identificou, nós não temos esse problema. Aliás, houve uma grande intervenção que foi feita na Estrada da Mata, já por este Executivo, precisamente antes da Curva da Mata, que aí sim havia um grande problema porque havia uma sustentação do talude que não tinha sido feita. Havia um canavial e uma zona de arvoredo que era uma ilusão de ótica, porque de facto escondia ali uma zona complicada. Nós pusemos raios de proteção e corrigimos aquela situação fazendo uma drenagem profunda daquela estrada e uma sustentação do talude que é visível a olho nu para quem quiser lá passar. E essa obra também custou muito, neste caso ao município da Ruda dos Vinhos e à Câmara Municipal da Ruda, orçamento pago por todos nós, contribuintes deste município. Obviamente, nós gostaríamos muito de ter dinheiro para fazer não só essa intervenção, que foi muito dispendiosa, já não me recordo ao certo, mas talvez 100 mil euros, ou o que quer que seja, 100 mil euros que usámos ali a intervencionar aquilo, e naturalmente faltam-nos os outros 80 mil para fazer esta intervenção na estrada que é preciso fazer. Roma e Pavia não se fizeram num dia e, naturalmente, nas prioridades, essa prioridade está identificada. Não foi possível ainda fazer por questões orçamentais e de opção política de intervenção noutros pontos do Conselho que também necessitavam de intervenção e que tiveram que ser feitos previamente. E, portanto, é este o caminho que estamos a fazer. Naturalmente, tomamos nota dessa recomendação, que, aliás, já não é nova e que já tinha sido feita na reunião de Câmara que tivemos em Arranhol, creio eu. E, de qualquer das formas, está sinalizado e vamos procurar intervir rapidamente assim que tivermos essa disponibilidade para o efeito. Uma vez que não há mais questões, passamos então ao ponto 1 da ordem do dia, que é a ata da reunião de Câmara anterior. Eu creio que ela foi distribuída e que
os seus vereadores pronunciaram sobre a mesma, não há, creio eu, dificuldade, podemos então aprovar. O ponto 2 tem que ver com uma proposta para designar a Sra. Vice-Presidente como representante do município no órgão de gestão da Startup Cultural. Como sabem, o protocolo que veio à reunião de Câmara para implementar a Startup Cultural define que há um representante da Câmara e um representante da Junta de Freguesia da Ruda para este projeto da Startup Cultural que será implementado na Escola da Quinta da Serra. E, portanto, a proposta é, uma vez que a Sra. Vereadora tem o valor da cultura também neste mandato, nomear ou designar a Sra. Vice-Presidente neste órgão de gestão da Startup Cultural. Ponto 3 da ordem do dia diz respeito a um projeto que tem que ver também com um âmbito mais largo, que é a candidatura das tertúlias móveis da Ruda dos Vinhos a património imaterial. Gostaria também de assinalar aqui a presença do seu representante do movimento tertuliano da Ruda dos Vinhos, o António Narciso, e dizer que isto se insere nesta estratégia de, no fundo, promover esta candidatura das tertúlias móveis. Como sabem, é um fenómeno, eu diria, singular e único no país. Nós temos os festejos taurinos integrados nos festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação, que decorrem em agosto, como sabem, 14, 16 e 17 de agosto, mais concretamente as largadas de touros nas ruas da Vila, na Rua Cândido dos Reis e no Largo Humberto Miguel Bombarda, e, portanto, a nossa ideia é criarmos, para dar força também a esta candidatura das tertúlias móveis, com outras iniciativas que já têm tido lugar, a recolha de assinaturas, a recolha de material informativo de cada uma das tertúlias, etc, etc. Eventualmente a edificação aqui de um monumento que pode vir a ser uma realidade em breve. Recentemente aprovámos a doação de um autocarro para a Câmara Municipal também ligado a este projeto e, portanto, esta é mais uma etapa de criarmos aqui um dia, institucionalizar aqui o dia 14 de agosto como o dia das tertúlias móveis da Ruda dos Vinhos. Portanto, esta proposta está aqui, no fundo, fundamentada também com esta ideia da candidatura a património imaterial, tem aqui também que ver com o património da Unesco defendido pela Organização das Nações Unidas e surge aqui como uma forma de promover também o ser tertuliano e o facto das tertúlias móveis terem já uma representatividade muito grande no nosso concelho. Nós temos cerca de 12 tertúlias móveis, depois temos mais 2 ou 3 tertúlias fixas e se cada uma movimentar cerca de 100 pessoas, algumas até mais, movimentam mais, poderemos ver que representa cerca de 10% já, grosso modo, da população do concelho. Obviamente há muita gente que também vem de fora, não é só gente da Ruda, naturalmente, mas é um movimento que está em crescendo, é um movimento que prestigia a festa de agosto, a festa do concelho, prestigia os festejos tauromáquicos associados a esta festa e prestigia também aquilo que é a defesa do património imaterial e da cultura concelhia. E, portanto, a institucionalização deste dia 14 de agosto como o dia das tertúlias móveis é algo que surge, quanto a nós, com muita naturalidade. Aliás, o dia 14 de agosto na festa já tem sido, nos últimos anos, nos últimos cerca de 10 a 15 anos, algo instituído. As próprias tertúlias é que se organizaram, no fundo, fazer um almoço de convívio e agora cada vez mais tem ganho mais adeptos, tem ganho mais dinâmica e faz todo o sentido que este dia 14, até porque é o dia de início das atividades taurinas no âmbito da festa de agosto, seja de facto o dia das tertúlias móveis e do tertuliano a nível concelhio e, portanto, nada melhor do que deliberar e institucionalizar isto aqui na Câmara Municipal e depois fortalecer aquilo que é a candidatura que vamos apresentar, esperemos estar em condições de apresentar no próprio dia 14 de agosto de 2018, junto da Direção-Geral do Património Cultural. É esse o nosso objetivo e assinalar esse primeiro dia das tertúlias, após esta deliberação, com essa entrega formal da candidatura junto da Direção-Geral do Património Cultural. Portanto, grosso modo, é este o ponto nesta proposta de ponto número 3 da Ordem de Trabalhos. Não sei se há alguma questão que os seus vereadores queiram colocar. Se me permite, quer dizer, quero-me associar, digamos, a esta ideia da Câmara Municipal, o PSD, que aqui represento, dá o total apoio, digamos, a esta iniciativa,
mas eu atrevia-me a ir um bocadinho mais além. Eu olhei para, digamos, esta proposta e verifico que ela visa institucionalizar o dia das tertúlias móveis como sendo o dia 14 de agosto, e bem, designar esse dia, e depois que os atos oficiais de comemoração deste dia sejam promovidos pela Câmara Municipal no uso das competências que lhes são conferidas. Naturalmente que não é minha pretensão tirar os poderes à Câmara Municipal para estes atos oficiais, mas parecia-me de bom tom, e era esta a sugestão que eu aqui deixava, e uma vez que também está aqui a assistir a esta reunião o representante, digamos assim, das tertúlias, que o Sr. Presidente, se assim o entender, criasse uma comissão consultiva que integrasse não só um elemento de cada uma das tertúlias, mas também um representante de cada uma das forças políticas com assento na Assembleia Municipal e que de alguma forma funcionassem como um apoio ao Sr. Presidente da Câmara quando tomar as suas iniciativas ou quando organizar iniciativas no âmbito das tertúlias, pudesse ter uma espécie de um órgão consultivo que lhe daria com certeza um conhecimento e uma visão diferenciada, mas que seria útil certamente para o nosso município e até porque, como disse bem, o fenómeno das tertúlias é transversal à sociedade civil arrodense. Portanto, não é, a tertúlia não representa o A, B ou C, representam todas a sociedade civil arrodense, desde da elite, digamos assim, àquelas pessoas mais tidas ou mais ligadas ao povo, mas todas elas participam de igual forma e com igual valia, e daí a minha sugestão. Bom, mas eu creio que essa sugestão é nada colídica aqui com a proposta, ou seja, uma coisa é a instituição do dia 14 de agosto como o dia das tertúlias e é isto que está na proposta. Outra coisa é, eventualmente, a questão dos eventos que são promovidos e da comissão que existe no âmbito desta candidatura. Devo dizer que esta candidatura tem representantes da sociedade civil, a Catarina Bexiga, o Aslia Jorge de Carvalho, tem todos os representantes das tertúlias também que estão envolvidos nesta candidatura. E tem ex-presidentes de Câmara também, que enfim, representam várias sensibilidades políticas e não só, neste caso, é do Partido Socialista, aliás, até o último Presidente de Câmara do anterior regime também está presente, neste caso, o Sr. Asdrúbal Cunha, também faz parte desta comissão. Portanto, houve essa preocupação de dar à sociedade civil e de representar a sociedade civil nesta organização. Não queremos, de facto, politizar, não é essa a questão. Isto é, de facto, mesmo uma questão de reconhecer o património imaterial que está aqui subjacente, e eu diria que as iniciativas, naturalmente, quando se coloca aqui a questão da Câmara, é porque a Câmara que tem sido a entidade promotora da festa do Conselho há muitos anos até esta parte. E, portanto, como a especial incidência destes festejos é no âmbito da festa, nós colocamos aqui esta cláusula de salvaguarda, mas no fundo, e aquilo que temos feito é, na própria preparação da festa de agosto, nós costumamos reunir sectorialmente com as tertúlias, não só para planificar as atividades do próprio 14 de agosto e o almoço, em que nós temos participado também na organização, mas também dar a conhecer as regras de utilização dos autocarros, algumas preocupações que é preciso ter em termos de recinto. A própria GNR costuma participar nestas reuniões porque há aqui questões de movimentação dos veículos que é preciso acautelar. Enfim, nós temos feito sempre esse trabalho preparatório com as tertúlias e a garantia que há é que vamos continuar com a mesma metodologia. Portanto, não acho que haja aqui nenhuma alteração que seja necessária colocar e, sobretudo, esta proposta aqui é apenas para reconhecer esse dia 14 de agosto como o dia das tertúlias. Não há aqui nenhuma outra constituição de comissão ou que seja, até porque isso já está feito na candidatura. Eu entendi e entendo isso, mas quando eu estou a falar de uma comissão consultiva do Sr. Presidente da Câmara, é para além da comissão da candidatura. Isso, a candidatura esgota-se um dia, esgota-se com a própria candidatura. O ter uma comissão consultiva é, no fundo, ter estes elementos das tertúlias e alguém que represente, digamos, as forças políticas na Assembleia Municipal, era na ideia ou no pressuposto
que possam trazer contributos para que o Sr. Presidente, quando tiver em vista, digamos, as iniciativas oficiais no âmbito das estruturas, ter este órgão consultivo. É só isso. Não colido com isto, naturalmente. Deixei apenas esta sugestão para além da institucionalização do dia 14 e da candidatura oficial que está a ser feita. Nós teremos sempre essa preocupação em mente quando tratarmos disto. Aliás, temos tido sempre e vamos continuar a ter, até porque isto só faz sentido com as pessoas. Ou seja, isto é uma candidatura aglutinadora e que não pretende excluir ninguém. E, portanto, tomamos naturalmente nota dessa preocupação, mas essa também é a nossa preocupação, já o era, e vai continuar a ser sempre de somar e nunca de subtrair a esta causa e a outras, como temos também dado mostras disso. E, portanto, fica essa sugestão. Relativamente a este ponto, penso que estamos em condições de deliberar e presumo que seja por unanimidade, portanto, esta questão, e agradeço o apoio à candidatura e a este projeto do dia 14 de agosto como dia da estatuto. Passamos então ao ponto seguinte da ordem do dia, que é o ponto 4, e que visa, portanto, fazer aqui alterações profundas ao regulamento do orçamento participativo e, portanto, levamos também a sua revogação e substituição pelo antigo, agora por este novo, se for esta a vontade da Câmara, e depois, naturalmente, da Assembleia Municipal, que terá que aprovar em última instância esta alteração. Nós, até pela experiência que temos tido, e a nossa preocupação é que o orçamento participativo continue em crescendo, ou seja, continue a ter cada vez mais participantes do que nas edições anteriores. Felizmente tem sido sempre em crescendo em termos de votação do orçamento participativo e o nosso objetivo é que assim continue. Nós temos aqui, de facto, algumas sugestões de alteração que resultam não só da experiência destes 3 anos, sensivelmente, de experiência de aplicação do orçamento participativo, mas também dos contributos que têm vindo das assembleias participativas que temos feito no âmbito deste orçamento participativo e com alguns contributos que a sociedade civil nos tem trazido através da participação nesses fóruns. Um deles nós vamos reduzir aqui o período de análise técnica das candidaturas. Nós, quando fizemos o regulamento, pensávamos que, enfim, seria 3 meses seria o adequado, mas entendemos que agora, se calhar, temos condições para encurtar aqui esta fase para 2 meses, até porque as propostas não têm sido muitas. Tivemos só uma vez 12 propostas, a partir daí foi sempre abaixo da dezena e, portanto, significa que teremos condições à partida, a não ser que haja um ano excepcional em que haja aqui muitas candidaturas, mas à partida teremos condições de fazer a análise técnica das candidaturas num menor espaço de tempo e, com isto, antecipar pelo menos em 1 mês a fase da votação, que nos permitirá também aumentar a disponibilidade e o tempo para fazermos a execução do projeto vencedor ou dos projetos vencedores. Depois, como um imperativo também de aumentar a transparência neste processo, nós introduzimos aqui uma assembleia participativa no final da votação para divulgar e partilhar com a comunidade, no fundo, todas as incidências que existiram nas diferentes fases até à data do orçamento participativo. Introduzimos também aqui uma fase de reclamação. A seguir à decisão da Comissão de Análise Técnica, introduzimos aqui uma fase de reclamação aos interessados promotores da proposta para dizerem também de sua justiça, concordando ou não concordando com aquilo que foi a decisão da Comissão de Análise Técnica. Temos aqui, abrimos a possibilidade no regulamento de existir, para além de um orçamento por freguesia, que já existia, ou agrupamentos de freguesia, um orçamento participativo por ranking, ou seja, ficarem um primeiro prémio, fixarmos o primeiro prémio, no segundo prémio ou um terceiro prémio. Portanto, abrimos essa possibilidade do orçamento por ranking, porque de facto sentimos que muitas vezes, se determinadas instituições apresentarem propostas, fica muito difícil às outras instituições concorrentes poderem ganhar o primeiro prémio, e isso levou-nos também a pôr uma cláusula travão, ou seja, não é possível que o projeto vencedor ou os projetos vencedores se candidatem ao orçamento do ano seguinte, ou seja, não pode haver simultaneamente ou 2 anos seguidos o mesmo a vencer, mesmo com ideias ou projetos diferentes, mas a mesma entidade a ser beneficiária do apoio concedido ao abrigo do orçamento participativo.
E temos também agora uma clarificação no regulamento sobre o que é que acontece se o projeto vencedor, imaginando que é só um, não esgotar toda a verba, ou seja, como é que eu faço o rateio do resto da verba que sobra, se havia a dúvida se esgotava e só se apoiava um projeto ou se tínhamos ainda margem de apoiar outros projetos. E agora, no artigo 21, creio que essa situação fica esclarecida e o objetivo da Câmara é o dinheiro que coloca disponível no orçamento municipal para os projetos do orçamento participativo, tendencialmente é para esgotar toda a verba, ou seja, vamos tentar aplicar no orçamento participativo toda a verba que ficar disponibilizada no orçamento municipal, aprovada anualmente pela Câmara e pela Assembleia, para esse efeito. E, portanto, grosso modo, eu sintetizava estas como as principais alterações, depois há outras mais de pormenor e mais formais, mas eu diria que estas são as alterações fundamentais e que eu creio que beneficiarão este regulamento e, com isso, beneficiará também este processo participativo que tem vindo em crescendo e que se quer que continue assim para o futuro. Mas, naturalmente, ficarei à disposição dos seus vereadores para alguma questão que entendam por pertinente. Duas sugestões. Considero, de facto, que este regulamento melhorou substancialmente relativamente ao anterior. Penso, mas isto é uma opinião minha, e que vale o que vale, que a regra devia ser os orçamentos participativos por freguesia e não municipais, até por uma questão de equidade e de equilíbrio no desenvolvimento territorial. E a outra sugestão é que deviam ser elencadas as matérias a que se recorre ao orçamento participativo, por forma a evitar a duplicação com matérias que são próprias do orçamento municipal e que as pessoas depois apresentam projetos quando eles deviam ser da iniciativa da Câmara e levados a cabo pelo orçamento da Câmara. Refiro-me, por exemplo, a 2 exemplos ou 3 do passado em que isso aconteceu, que é, por exemplo, no âmbito da educação, andámos a fazer orçamentos participativos para fazer um telheiro em determinados centros escolares, quando a Câmara estava a fazer diligências e apresentou projetos para o desenvolvimento, digamos, e melhoramento de cada um dos centros escolares. Bem certo que foi apenas um que avançou, que foi o Centro Escolar da Ruda, e os outros ficaram parados, mas também já ouvi da boca do Sr. Presidente que é a sua intenção que neste novo mandato, ou no atual mandato, possa avançar com esses projetos para os demais centros escolares. Eu parecia-me que era bom e era interessante que pudéssemos delimitar as matérias a que as pessoas recorrem ao orçamento participativo, as pessoas e as instituições. Mas, portanto, é uma sugestão que fica. O Sr. Presidente tomará ou não em conta. Bom, relativamente ao comentário sobre a regra eventualmente ser o orçamento por freguesia, não há nada que exclua atualmente que isso aconteça. Ou seja, está previsto no regulamento do orçamento participativo, já estava no passado e agora também continua a estar, que, mediante despacho do Presidente ou do Vereador Popular da participação, se possa decidir que o orçamento participativo passa a ser por freguesia ou agrupamentos de freguesias. O que é que eu acho, e é aquilo que tenho respondido nas assembleias participativas, onde às vezes somos confrontados com essa matéria, e naturalmente também já nos ocorreu isso. Isso vai depender, acho eu, na minha modesta interpretação, daquilo que for o montante que seja possível alocar no orçamento municipal para o projeto do orçamento participativo. Porque eu acho que quando nós passarmos a barreira dos 50 mil euros, já estamos perto, já não vai demorar muito, se tudo correr bem, e se tivermos condições financeiras para isso, aí sim temos condições para promover isso. Porque se tivéssemos no passado adotado essa questão do orçamento por freguesia, o que tinha acontecido é que para, por exemplo, a freguesia de Cardosas, se tivéssemos que ser justos, aplicando aqui um método de fefizado ou por, naturalmente, número de eleitores ou algum critério proporcional que tinha que ser adotado aqui, o que significava era que a Ruda tinha condições de fazer um orçamento participativo com uma proposta com algum valor, Arranhão eventualmente poderia ter sido também, Cardosas de Santiago iriam ficar bem com 500 euros ou no máximo 1000 euros cada um. Nós fizemos essas projeções na altura e decidimos não avançar porque achámos que não tinha dignidade propormos a feitura de um orçamento participativo numa freguesia com um projeto de limite de 500 euros ou o que seja. E, portanto, acho, enfim, partilhei já com alguns colegas,
Acho que, efetivamente, a partir do momento em que conseguimos alocar 50 mil euros ou mais para os projetos do orçamento participativo, vamos ter condições de fazer por freguesia, em termos já com algum potencial para não desmobilizar e não desmotivar as pessoas das freguesias mais pequenas. E também para ser justos, só faz sentido haver orçamento participativo se conseguirmos colocar lá nos projetos alguma coisa que seja visível e que entusiasme as pessoas a participar e a, no fundo, fazer campanha e movimentarem-se para essa situação. Pronto. Ou seja, o regulamento não proíbe, achámos que não existiam condições até à atualidade porque os recursos que conseguimos canalizar para este projeto ainda não são em dimensão suficiente que nos permitam a nós, no nosso entendimento, fazer uma distribuição equitativa e que seja viável. Quanto à questão da sobreposição de projetos em relação àquilo que são competências municipais. Bom, acontece um pouco por todo o país, outros fenómenos de orçamento participativo, naturalmente este não é o único orçamento participativo que existe, Cascais foi dos pioneiros, Lisboa, Vila Franca também tem, na região oeste Alenquer também já tem, Lourinhã também já tem, enfim, e em todos eles o que sentimos é que existe de facto da comunidade escolar e também de outras comunidades e também do movimento associativo, sentimos muito que os bombeiros participam muito neste tipo de iniciativas, efetivamente muitas vezes há aqui, não diria duplicação, mas há uma tendência para haver projetos nestes setores que mexem mais com as pessoas. Eu acho que isso até certo ponto é natural. O que o regulamento proíbe é que haja apresentação de propostas que já estejam a ser executadas no âmbito do plano anual de atividades da Câmara Municipal e que já estejam orçamentadas. Não proíbe que haja aplicação de projetos ou propostas de projetos que façam parte das suas competências. Aliás, o que proíbe é que existam projetos que façam parte de competências de outros órgãos. Dou o exemplo sempre dos médicos. Se houvesse uma proposta para se contratar mais um médico de família, essa proposta não tinha cabimento no regulamento porque não faz parte da competência do município a contratação do pessoal médico nos centros de saúde. E, portanto, o regulamento proíbe isso, efetivamente, e também se percebe porque o orçamento, se sai do orçamento municipal, teoricamente é para dar resposta a coisas que sejam da competência ou do município ou do movimento associativo ou algum apoio ao movimento associativo local nessa medida. Enfim, o que se proíbe, de facto, é coisas que estejam a ser executadas no âmbito do plano de atividades. Eu sei que há uma proposta, por exemplo, só para dar um exemplo, não temos aqui uma discussão abstrata. Há um projeto que surgiu para utilizar a Escola da Quinta da Serra para um projeto... Bom, Anabela, recorda-me lá o projeto da Quinta da Serra, uma proposta que houve? Era para fazer uma escola-museu. Uma escola-museu. E a indicação que nós já demos à Comissão Técnica é não é possível porque já há um protocolo assinado com a Junta de Freguesia da Ruda para utilizar aquela infraestrutura para o projeto da Startup Cultural. E, portanto, isso está fora, o regulamento não prevê que coisas que já estejam a ser executadas possam ser postas à votação no orçamento participativo. Agora, não exclui, por exemplo, a questão do telheiro da Ranhol. Nós tínhamos, de facto, e temos um projeto para intervenção naquela escola. O projeto inicial, ainda no tempo do CREM, talvez, ou do quadro anterior, não tinha o telheiro e, portanto, a escola foi executada sem o telheiro e, portanto, os serviços da Câmara Municipal não identificaram na altura como necessária a construção do telheiro. Aquela era sempre uma reivindicação dos pais e dos encarregados de educação e da comunidade escolar, ao fim e ao cabo, alguns professores também colocaram essa questão, ou seja, mas dos serviços da Câmara isso não foi identificado na altura. E nos projetos de requalificação, uma vez que estavam dependentes de fundos comunitários e ainda não havia a candidatura aprovada, entendemos que não entrava aqui no plano anual de atividades. E, portanto, se fosse possível antecipar esse investimento com recursos municipais através do orçamento participativo, entendemos que não ia contra o regulamento. E, a meu ver, até bem, porque graças ao orçamento participativo, pelo menos há 3 anos letivos, ou vai para o 3º ano letivo, que já temos o telheiro e que não tivemos que esperar pela aprovação de uma candidatura, que ainda não existiu essa aprovação. E, portanto, eu acho que não vejo inconveniente e acho que o regulamento é equilibrado nesse aspecto, sintetizando, que é tudo o que esteja inscrito no plano anual de atividades e que esteja já orçamentado, nos orçamentos e nas grandes opções do plano, é vedado em caso de duplicação. Tudo o que não esteja previsto no plano anual de atividades e que não esteja orçamentado é possível desde que cumpra os outros requisitos do regulamento. E eu acho que essa é a solução mais equilibrada
e parece-me que vai ao encontro de todas as expectativas das pessoas também. Se me permite só para dizer o seguinte, eu entendo isso, mas há necessidades básicas, e estas estávamos a falar em termos de educação, que eu acho que não devem estar sujeitos, digamos, a concurso com outras alternativas, e que essas necessidades básicas, por exemplo, o caso do tal telheiro num centro escolar, se ela é primordial e se está orçamentado na Câmara Municipal que quer avançar com determinadas obras de requalificação dos centros escolares, é evidente que o dinheiro sendo municipal, ser através do orçamento participativo ou ser através de uma iniciativa da Câmara, o dinheiro é o mesmo. Agora, o que me parece é que podem ficar outras atividades que não sejam tão prementes e tão básicas e que não fiquem sujeitas, digamos assim, a um concurso entre 3 ou 4 projetos, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se houver esses projetos, por exemplo, de um telheiro, vamos simplificar isto, telheiro para uma das escolas, mas se houver um projeto que tenha por base a Associação dos Bombeiros, que pela importância que tem, por aquilo que nós olhamos, a Associação dos Bombeiros com um projeto bem feito e que naturalmente terá extrema importância, ganhará sempre. E o exemplo que temos é isso. Se calhar o Sr. Presidente, e bem, tomou a iniciativa de, calma aí, mesmo aqui nas associações isto não pode ser 2 anos, tem que haver intervalo, ou seja, não pode ser sempre a mesma entidade a ganhar, porque pela importância que ela representa e normalmente aquilo que propõe é algo tão útil e tão necessário à nossa comunidade, que a tendência é que as pessoas votem, por exemplo, num projeto que seja apresentado pelos bombeiros. É só nessa perspectiva que eu estou a dizer. Coisas há que são prementes, são urgentes e que são de iniciativa, penso eu, na minha modesta opinião, que a Câmara pode avançar e deixar outro tipo de matérias para debate e para concurso através do orçamento participativo. Era só nessa lógica e o meu entendimento. Não sei se... Mas eu penso que o regulamento é equilibrado porque não exclui essa situação. E está, parece-me equilibrado nessa vertente. Já agora, dizer só o seguinte. A questão de qualificar a necessidade da construção de um telheiro numa escola como uma necessidade básica é pelo menos discutível. Eu não estou aqui a tomar partido na discussão. Estou só a dizer que é discutível. Não diga isso aos pais das crianças. Não. Estou a dizer, tive o cuidado de dizer, não vou tomar partido na discussão, agora é no mínimo discutível. Porque se não fosse discutível, se fosse uma necessidade tão básica e tão essencial, porque é que o projeto inicial da escola, vamos dizer assim, uma escola nova, não contemplou, ab início, essa situação? Uma falha. Pode ter existido uma falha ou pode-se admitir a hipótese, como eu já ouvi dos projetistas, que não é essencial na concepção que fazem no centro escolar. É uma opinião. E a comunidade escolar motivou-se, envolveu-se, quis realizar isso, e muito bem, e conquistou os votos necessários com uma estratégia muito inteligente e conseguiram a construção do telheiro. Eu acho que isso é muito interessante e o orçamento participativo está de parabéns porque conseguiu proporcionar o suprimento de uma carência ou de uma necessidade que foi identificada pela comunidade escolar que lá está todos os dias e não pelo arquiteto que tem que fazer o projeto e que se calhar não tem que estar preocupado em ir lá todos os dias. Bem ou mal, não interessa, nem eu estou a tomar partido nessa discussão. Agora, qualificar o telheiro como uma necessidade básica é que, pelos vistos, não é pacífico, porque o próprio projetista não colocou isso em cima da mesa e, quando confrontado com isso, também não... Até porque, se formos a ver a bitola, nenhum dos centros escolares novos que foi feito pelo Parque Escolar, no Conselho, teve essa preocupação dos telheiros. Nenhum deles teve. Nenhum deles teve. O externato, toda E, a portanto, gente sabe que é básico ter o estabelecimento para a ginástica e não tem. E também não tem telheiro. E também não tem telheiro. Portanto, e será que o arquiteto não viu que era básico e essencial? Pronto, é a dúvida que me assola, mas é que se for se for uma falha, porque é que falhou em todos os projetos? Se calhar não é uma falha, é uma concepção que tem, é uma ideia que tem, que não é necessário. Eu não estou, como digo, Tudo bem. não digo, não tomo partido nessa discussão porque não fui o projetista nem fui o decisor político na altura. E portanto acho que o orçamento participativo andou bem, fez o seu caminho, supriu essa falha que foi identificada pela comunidade e eu acho que assim tudo anda bem quando acaba bem, como se costuma dizer. Quanto à questão dos bombeiros, só não quero particularizar isto, mas é um bocadinho isso que o Sr. Vereador disse, ou seja, conscientes de que havia associações que, pelo seu peso, eu diria até natural que têm na sociedade, têm a capacidade de movimentar mais votos e movimentar mais pessoas à sua volta, etc. Nós, sensíveis a isso, colocámos aqui esta questão de não permitir que haja pelo menos dois projetos consecutivamente da mesma entidade a ganharem o projeto do orçamento participativo.
Enfim, vamos ver. Há de haver quem não esteja satisfeito com esta alteração. Eu acho que isto é de elementar justiça colocar. Não, E, portanto, eu acho ótima essa iniciativa até, porque acho que vem trazer maior equilíbrio. eu acho que sim. E vai pôr as instituições do Conselho, digamos, a um nível equilibrado, e até temos aqui representantes de uma grande instituição do Conselho, pode ser que eles também saiam daqui com alento para Exato. apresentar um orçamento participativo. Com certeza. Também é esse o objetivo, é mobilizar mais gente para participar. Mas eu creio que as questões foram esclarecidas, estaremos em condições de votar E terá o meu voto. para o voto. Muito bem. O ponto seguinte, é o ponto 5 da Ordem de Trabalhos, é o empréstimo para ratificar. É o empréstimo de apoio à tesouraria no montante de 300 mil euros, no fundo, curto prazo, que anualmente vem aqui à reunião de Câmara e à Assembleia, no fundo, para suprir algumas falhas que existam pontualmente na tesouraria e que são pagos até o final do ano. Este empréstimo é para ser pago até 31 de dezembro de 2018 e, portanto, temos aqui as propostas que foram apresentadas. Está aí a informação dos serviços no sentido de se adjudicar esta proposta ao BPI, uma vez que foi ele que apresentou a melhor proposta de acordo com a informação técnica dos serviços que está em anexo à proposta. Ponto número 6, o ponto seguinte, diz respeito a algumas alterações que é preciso, no fundo, promover no âmbito daquilo que são as previsões do orçamento e das grandes opções do plano. Como sabem, o orçamento foi aprovado em novembro na Assembleia na Câmara e depois na Assembleia Municipal e até ao final do ano transato houve aqui algumas despesas que não foram integralmente realizadas e dívidas que não foram totalmente pagas e que vão onerar o orçamento do ano seguinte, nomeadamente este de 2018, e isto faz com que seja preciso reforçar algumas verbas em algumas rúbricas para podermos fazer face a compromissos que temos e também desencadear alguns projetos que estão em curso. Eu creio que a informação está aí disponibilizada, mas se houver alguma questão, quer eu, quer o Dr. Bruno Anágua, que aqui está também, poderemos de alguma forma dar alguma resposta em caso de dúvida, se existir. Não sei se há alguma questão. Eu tenho só aqui algumas dúvidas. Aqui nas modificações ao orçamento, eu verifico aqui na publicidade que há um reforço de 4 mil euros. De 15 mais 4 passou para 19. Mas na publicidade. Sim. E depois, noutros serviços, aparecem aqui mais 15 mil euros. No fundo era tentar perceber que tipo de serviços são estes ou que publicidade foi essa, portanto... As publicidades têm que ver com a questão também das publicações em Diário da República que passam por aqui. Nós temos, para além daquilo que são as despesas correntes, com estas questões dos novos concursos para os pré-PAV, ou seja, aqueles precários que estão em análise e também com estas situações das alterações orgânicas, da estrutura orgânica, etc., etc., há aqui despesas que é preciso reforçar para podermos fazer a publicidade no Diário da República com a imprensa nacional Casa da Moeda. Eu creio que poderá não justificar esta totalidade, mas tem que ver também com alguma coisa que terá passado e que é preciso reforçar. Cor também não estás a ver. E os outros serviços que o vereador estava a identificar, consegue ter esses 15 minutos? Nós depois podemos eventualmente fazer chegar... Agora na mais próxima uma reunião. aqui, porque os cemitérios vi que se previa gastar 30 mil euros e que ficou a zero, ou seja, não se gastou nada, anularam-se. Deixaram de... Morreram menos gente, cuidaram menos ou não era necessário? Já estava... Não, eu posso explicar. Já terminou? Já. Não, isto tem que ver com a ampliação do cemitério da Ruda, que é algo que está previsto, ou seja, a aquisição do terreno já foi consumada e já fizemos a vedação em rede. Se repararem, a ampliação do cemitério da Ruda, no sentido norte, creio, sentido norte, já está identificada, ou seja, já adquirimos o terreno e já fizemos a vedação em rede. Nós tínhamos a expectativa de este ano ir começar a fazer o muro de vedação à volta, para depois começarmos a trabalhar no interior, nos talhões e nisso tudo, mas neste momento não conseguimos fazê-lo porque tivemos que fazer uma drenagem no talhão de baixo e aproveitámos depois da drenagem de fazer uma reposição do pavimento, colocando um pavimento semelhante àquele que existia
no talhão de cima, logo à entrada à direita, exatamente. E depois foi a nossa opção também retirar, até porque não é uma opção política estratégica, nem é uma opção de imediato, ou seja, não há uma necessidade imediata no alargamento do cemitério, para reforçar outros projetos que estão em curso, nomeadamente no setor da água. Nós, quando entramos, tínhamos capacidade no cemitério para cerca de mais 40 inumações. É curioso verificar que o paradigma também alterou, porque efetivamente há muita gente hoje em dia a enverdar pela cremação. Isto é só um detalhe de foice, mas é uma. No que diz respeito à gestão, estas coisas, os números são o que são, mas isto também é perceptível, ou seja, há hoje uma percentagem de pessoas que recorrem à cremação muito superior àquela que existia há 10 anos atrás e há 5 anos atrás, também é possível dizê-lo. Até em termos de preços é mais competitivo. E isto dá-nos uma folga que aqui há 5, 10 anos atrás não tínhamos na gestão do cemitério. Portanto, nós temos feito essa gestão com base nesse racional e com dados objetivos, ou seja, que nos permite ter alguma folga nesta prioridade que estava identificada e que hoje em dia não é tão relevante do ponto de vista imediato. Depois há aqui, pronto, que isto é sempre números vagos, que é material de transporte, há aqui um reforço que duplica aquilo que estava previsto. Estava previsto 22 mil euros e agora passa a ser mais 25 mil. E o equipamento básico, que era 101 mil, e passa a haver mais 28 mil de equipamento, também não sei que equipamento básico, eu olho para isto sinceramente. Consegues ajudar aí? O equipamento básico eu não consigo precisar neste momento qual é que era o fim desse equipamento. Não consigo neste momento. Do equipamento de transporte, o suporte que é para comprarmos a pronto uma carrinha para a Serviço de tapas, não é? uma carrinha de caixa aberta. E optámos não recorrer ao leasing, então sai os desafios. Há o reforço para. Isto é a aquisição de uma carrinha. Gasto sem leasing e com fundos próprios conseguir adquirir isso, menos os juros que se pagam. Poupamos alguma coisa e Muito bem. Uma dívida. não é nada específico. E a carrinha para quê? O serviço das aves. Do ponto 7, no âmbito da reestruturação da dívida que começámos e que estamos a trabalhar nela, veio aqui, penso eu, há 2 reuniões atrás, a questão de um pedido para a contratação do empréstimo para a amortização antecipada do empréstimo PAEL. Nós agora identificámos, dentro daquilo que é o estoque da dívida e daquilo que é as pendências que temos, um outro empréstimo, neste caso da Caixa Geral de Depósitos, que tem um spread relativamente elevado, tendo em conta a atual conjuntura, pelo menos de acordo com aquilo que é a nossa percepção do mercado, e, portanto, neste caso o spread andava na casa dos 4,44% à altura. Este é um empréstimo que tem cerca de 8 anos, menos qualquer coisa, foi no final de 2010. E, portanto, a nossa expectativa, nós consultámos a Caixa no sentido de saber se eles estavam em condições de negociar connosco e de baixar o spread, demos um prazo até final do mês, não responderam e, portanto, hoje é a primeira reunião de março e vamos colocar esta dívida no mercado e aí quem tem unhas toca viola e se houver uma entidade financeira que nos faça umas condições mais vantajosas, nós substituímos a dívida e com isso o nosso objetivo é poupar ainda alguns recursos financeiros ao município por esta via. Portanto, eu creio que é simples de explicar, é mesmo isto que se pretende. Não me consigo comprometer com resultados, consigo me comprometer com meios e o nosso meio é ir ao mercado e tentar baixar este encargo que temos, que ainda é um montante significativo, são cerca de 140 mil euros, e o nosso objetivo é baixar este spread de 4,44 naturalmente para reduzir também os encargos associados a este. Mas com taxa variável com o Euro era 6 vezes, não é? As condições aí terão que ser iguais àquelas que tínhamos. Já existiam. Com a mesma maturidade, mais ou menos, e com as variáveis que tínhamos. Ponto número 8 diz respeito a mais uma medida de apoio social no âmbito da ação social escolar. Neste caso, temos aí os alunos que serão beneficiários, neste caso a Lara Lourenço, o Bernardo Oliveira e o Pedro Santos, e a primeira identificada está no pré-escolar, os outros 2 estão no primeiro ciclo do ensino básico. No caso da primeira, será com participação em 50% da refeição escolar e, no caso dos outros 2 identificados, será 100% dessa refeição e estima-se que
os encargos para o município com esta medida se cifram na casa dos 245,28 €. Mas eu creio que a proposta vem devidamente informada pelos serviços técnicos e da ação social e, portanto, dispensará mais alguma questão, mas estarei à disposição para alguma questão adicional. O ponto número 9 diz respeito à fixação de preços, proposta de fixação de preços no âmbito do mercado oitocentista, que vai para a sua 5ª edição e que é realizado no primeiro fim de semana de junho, como é que tem sido o hábito. Basicamente aqui o que está em causa são os valores para se fazerem os anúncios no jornal que é distribuído gratuitamente aos visitantes deste certame e deste evento e, portanto, basicamente é os valores que já existiam do passado e, portanto, não sei se há alguma questão. Estão os valores a cobrar, não é? A cobrar, cada sim. anunciante. Sim. E mantém-se os mesmos, eu não sabia. Não É, Paulo, é mais ou menos a mesma coisa do ano passado. Ok. Pronto, o ponto número 10 diz respeito a um pedido por parte da Escola Reinaldo dos Santos, como já tem sido também habitual, de estágio profissional. No fundo, o objetivo é que a Câmara Municipal possa acolher aqui os alunos para este estágio profissional. Neste caso, estamos a falar em termos de programação de sistemas informáticos, com início 19 de março e términos em 16 de julho. Portanto, vai apanhar aqui uma parte do segundo e, sobretudo, o terceiro período letivo em causa. O ponto número 11 da ordem do dia é um assunto importante, diz respeito a uma alteração simplificada, se assim se poderá aplicar a expressão, do PDM, que visa, sobretudo, a questão dos operadores de gestão de resíduos. Como sabem, existiu um decreto-lei, que é o 165 de 2014, o chamado RERAI, que é o Regime Excepcional de Valorização das Atividades Económicas, inclui aqui os operadores de gestão de resíduos, inclui os suiniculturas e as pedreiras. No caso concreto da Ruda, do Conselho da Ruda, tem incidência sobretudo nos operadores de gestão de resíduos, como é natural, e o que se propõe aqui, para além daquela via que nós tínhamos encetado, que era a questão do plano de pormenor, que alguns operadores de gestão de resíduos já tinham feito, nós agora temos aqui, até porque outros municípios também estão a enverdar por esta via, e depois de termos tido uma reunião com a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e também com o Presidente da CCDR-LVT, foi-nos indicado este caminho como um caminho eventualmente mais simples e rápido de resolver o assunto. E que é um mais genérico, ou seja, este diploma especial define que há aqui uma altura em que há uma conferência de serviços para uma conferência decisória. E há decisões que são deliberadas favoráveis ou favoráveis condicionadas, portanto, que há reconhecimento das entidades que participam nessa, digamos, comissão técnica e que, no fundo, nesses casos, as que tenham favorável ou favorável condicionado como parecer, reúnem condições do ponto de vista urbanístico para poder ser consideradas numa revisão do PDM ou num plano pormenor que fosse aprovado. Nós agora o que pretendemos com esta alteração simplificada de revisão do PDM é precisamente consagrar no próprio regulamento do PDM a situação em que os operadores de gestão de resíduos que tenham tido decisão favorável ou favorável condicionada nesta conferência decisória que está prevista neste decreto-lei especial que referi há pouco, de 2014, que possam ser enquadradas neste âmbito em termos de PDM a título excepcional e de acordo com esta legislação específica e excepcional também que foi aplicada e aprovada em 2014. Basicamente é mais uma ferramenta para permitir regularizar alguns operadores de gestão de resíduos que estão neste momento a trabalhar desconformes com o PDM e que ao abrigo deste decreto-lei 165 de 2014 conseguiram já uma decisão favorável ou favorável condicionada por parte da conferência decisória que reúne os termos desta lei especial. E, portanto, é mais uma forma de tentarmos salvaguardar que os operadores de gestão de resíduos que aqui estão a trabalhar já há décadas, sobretudo até, e é isso que nós temos defendido nos fóruns que participamos, sobretudo até previamente à aprovação e publicação do PDM de 97, que tenham forma de poder continuar a elaborar e que não sejam aqui, no fundo, fechadas as torneiras e fechadas todas as condições para poderem aqui elaborar e passarem a elaborar na clandestinidade. E, portanto, o nosso objetivo é tentar, com esta medida, resolver
as situações que sejam possíveis resolver, as que tenham um parecer favorável ou favorável ao condicionado. As que não tenham um parecer favorável ou favorável ao condicionado é porque não há condições de facto de resolver. Certo, Renato? Não sei se... É? Pronto. Se eu percebi, digamos, isto permite regularizar situações de empresas que, afetas aos âmbitos e às atividades aqui referidas, que estão em zona que não são zonas industriais do município, mas que transitoriamente possam ser beneficiadas. E a questão, lá vem a velha questão, é temos que avançar com a revisão do PDM para que o PDM consiga incluir, digamos assim, todas estas empresas, de modo a que passe de exceção à regra, não é? Não será esse passo, Sr. Presidente. Bom, eu sobre a revisão do PDM digo aquilo que tenho dito. A revisão do PDM da Ruda é um assunto que tem barbas. Começou em 2002 e não se sabe quando é que terminará. E também vos digo aquilo que tenho dito por uma questão de coerência, sempre que falo sobre esta matéria, seja na Assembleia Municipal, seja em reuniões de Câmara, seja onde seja, acho que é um erro nós irmos à pressa fazer a revisão do PDM quando sabemos de antemão que a lei enquadradora, que é a Lei de Bases dos Solos, que tem valor reforçado em relação àquilo que é o PDM e o próprio PROT, que é o Plano Regional de Ordenamento do Território, nos dá indicadores que são mais desfavoráveis e que vão contra as expectativas das pessoas, nomeadamente alargamentos de perímetros urbanos, alargamentos de zonas industriais, etc, etc. E, portanto, eu dá-me a ideia que em Lisboa, na CCDR, eu tenho dito isto, eles olham para números e eu consigo perceber o que é que vai na cabeça deles, que é, dizem assim, mas vocês têm não sei quantos loteamentos aprovados que não estão construídos totalmente. Têm uma série de infraestruturas ainda que podem fazer em zonas industriais e que não estão feitas. Vão pedir alargamentos de zonas urbanas e de zonas industriais para que efeito? Vocês têm que construir ou concluir aquilo que já está iniciado e que não está concluído. E, portanto, este é, neste momento, o paradigma que existe nos organismos intermédios da Administração Central que lidam com estas matérias da revisão do PDM. E a própria Lei de Bases dos Solos dá-lhes razão e, portanto, empurra-nos também para aqui. O que eu acho que se deve fazer é aquilo que, nessa reunião que já anunciei que tivemos com a Secretária de Estado do Ordenamento do Território, é defender que o PROT tem que ser revisto. O PROT tem uma limitação de construção em solo não urbano que implica que as pessoas para construir tenham que ter 4 hectares. 4 hectares no sistema de emparcelamento que temos no Conselho são, contam-se pelos dedos de uma mão ou duas no máximo as pessoas que têm esse terreno disponível para poder construir. E, portanto, eu diria que temos que começar por aí, rever o PROT e só assim salvaguardamos os interesses municipais, porque eu acho que neste momento rever à pressa o PDM pode ser um erro político, não corresponde àquilo que é a nossa visão de desenvolvimento do Conselho e põe em causa as legítimas expectativas criadas ao longo de anos por várias pessoas que têm terrenos em zonas contíguas às zonas urbanas. E, portanto, eu acho que seria um erro nós irmos à pressa para a revisão do PDM. Já disse isto várias vezes, mantenho, e os técnicos da Câmara que lidam com estas matérias sabem a minha opinião sobre isto. E, portanto, nós estamos a rever o PDM, vamos dando passos, até porque isto tem havido uma série de alterações legislativas. A RAN parece que está estabilizada, a REN tem ainda algumas dificuldades, ainda não está estabilizada, e, portanto, vamos fazendo esta construção a passo e passo, ou seja, com ganhos diários, ou seja, a partir do momento em que acharmos que temos uma vitória, passamos ao passo seguinte. Se acharmos que não temos a vitória, não temos ganho de causa, paramos um bocadinho para ver se conseguimos criar lobby também com outros municípios que estão na nossa posição e a própria Associação Nacional de Municípios para ver se conseguimos fazer chegar as nossas reivindicações a quem de direito. E a quem de direito é, nomeadamente, o Governo e os organismos intermédios do Estado, nomeadamente a CCDR, LVT. Porque depois parece que há aqui várias CCDRs. No Norte nem sequer há Plano Regional de Ordenamento do Território, portanto, cada município tem mais autonomia para definir as suas regras urbanísticas e nós cá estamos agarrados a um PROT que, para concelhos como o nosso, não são favoráveis à dinâmica que pretendemos. E, portanto, estamos nesta fase a ver o jogo e a perceber se temos condições para fazer essa revisão. Como digo, sem pressas, com os pés bem assentes, com a cabecinha no lugar e fazer aquilo que achamos que é defender os interesses municipais.
Não vamos à pressa fazer uma revisão do PDM que nos querem empurrar. Isso não vamos fazer, não queremos fazer e politicamente acho que pode ser um erro. Mas eu lanço aqui o desafio, como já lancei na Assembleia Municipal. Se o PSD achar que essa é uma prioridade política, que apresente uma proposta para nós analisarmos da revisão do PDM. Nós não achamos já que mudou de seja. opinião, mas Não mudei. mudou. Não. No Tem primeiro estado mandato, desatento. se bem me recordo, no primeiro mandato, o Sr. Presidente até pensava que em 6 meses ia fazer a revisão do PDM. Isso está escrito em ata, não vale a pena estarmos a discutir isso. Sim, mas eu não mudei de opinião. E nós estamos todos a favor, dos munícipes, não é do PDM, A, B ou C, Exatamente. dos munícipes. Agora, há uma coisa que é importante. Os governos é que vêm, digamos assim, criar uma lei em 2014 e agora em 2016, mas quem estava em 2012, em 2013 e 2010 e para trás, estas empresas que existem no nosso Conselho, estavam todas ilegais. Depois tem estes remendos e o Governo, como vai remendando aos poucos, vai criando uma lei, cria-se períodos excepcionais e a exceção parece-me aquela ideia pouco apropriada para isto, mas é aqueles tipos que põem um contentor num sítio que é provisório e passa a definitivo. Aqui é quase a mesma coisa. Os governos têm andado, todos eles, nem sequer estou a criticar este, estou a criticar, todos eles andam aqui a criar uma certa ansiedade às pessoas. As pessoas às tantas nem sabem aquilo que têm, porque quem estava em 2010, antes de sair a lei de 2014, dizia, pá, estou aqui ilegal, como é que eu vou resolver? Tenho que andar aqui a tratar disto, tenho que andar a tratar daquilo. E na freguesia da Rainha nós sabemos quantas empresas tiveram que recorrer a estas situações de tentar regularizar parcialmente. Depois aparece isto, pronto, já é um balão de oxigênio. Se calhar em 2018 não aparece, mas em 2020 haverá outro balão de oxigênio. Digamos, andamos de balão em balão até um dia. Mas pronto, a questão não é uma questão só do PSD. Esta é daquelas questões que o desafio que o Sr. Presidente tem que colocar não é ao PSD. Tem que colocar a todas as forças políticas, porque isto é das matérias, como diz o Governo atual, e é da sua área política, que diz para as infraestruturas para o século XX, para o chamado infraestruturas para 2030, não é? Precisa do apoio de todas as forças políticas para que elas venham no sentido de, efetivamente, defender os interesses nacionais. O que o Sr. Presidente pode contar é com o apoio do PSD para defender os interesses municipais destes municípios, destes daqui ou de qualquer outra parte do Conselho. É aí que conta connosco. Mas não vamos tomar a iniciativa de nada, porque nós temos a gestão, como é evidente, não é? Pronto, Conta com o já nosso terminou? apoio. Então vou-lhe dizer o seguinte: o Sr. Vereador ou está mal informado, ou então quem lhe passou a informação, passou-lhe a informação enviesada. Porquê? No início do mandato anterior havia uma expectativa legítima, porque foi-nos incutida essa legítima expectativa pelo seu próprio Presidente da CCDR, que nos disse: vocês têm uma oportunidade para, ao abrigo do regime transitório da Lei dos Solos, que ainda não tinha eficácia definitiva, fazerem a revisão do PDM. E na altura, na análise que fizemos juntamente com os serviços, nós dissemos: vamos tentar acelerar a revisão do PDM para revermos o PDM não à luz da Lei dos Solos, mas à luz da lei anterior. Porque a Lei dos Solos previa esse regime transitório e nós queríamos, se conseguíssemos rever o PDM à luz do enquadramento legal anterior, entendemos que era mais vantajoso do que rever à luz do que estava previsto da Lei das Bases dos Solos. O que é que aconteceu? Não conseguimos ir a tempo de rever o PDM. Não vou estar aqui a dizer que a responsabilidade é da Câmara ou da CCDR, mas como devem imaginar, não será da Câmara Municipal, ao fim e ao cabo, até porque nós fizemos aquilo que nos disseram para fazer. Conclusão: não conseguimos fazer a revisão ao abrigo da Lei de Bases dos Solos antes ainda dela ter força de lei, ou seja, ao abrigo do regime transitório legal. O que é que chegámos à conclusão? Se tivermos que avançar com a revisão do PDM com base na nova Lei dos Solos, não nos interessa, porque queremos esclarecer aqui uma série de coisas, nomeadamente a questão dos aglomerados rurais. Se fosse para rever o PDM, para aproveitar um regime transitório anterior que era mais vantajoso, nós tudo fizemos e incutimos aceleração no processo precisamente para ir a tempo disso. Uma vez que não conseguimos, a nossa posição, e que mantenho, é ir à pressa rever o PDM ao abrigo da atual Lei de Bases dos Solos, a meu ver, é um erro. Já disse isto várias vezes, até na Assembleia Municipal várias vezes, até nas reuniões de Câmara várias vezes, no anterior mandato, e portanto também isso está tudo escrito, gravado, e não tenho problemas nenhuns de coerência. O que há é, eventualmente, o Sr. Vereador estava só informado parcialmente, desconhecia este pormenor
de queremos rever no início do mandato ao abrigo de um regime transitório que era anterior à aplicação e vigência da Lei de Base dos Solos. E, portanto, se o PSD achar que é de interesse municipal para defender os municípios aprovar uma revisão do PDM à luz da atual Lei dos Solos, estejam à vontade, tomem a iniciativa, nós analisaremos. A minha questão é muito simples. Neste momento, entendemos que não devemos ir à pressa a rever o PDM. Temos que esclarecer outras coisas, antes, nomeadamente, os aglomerados rurais, as perequações que temos que negociar, tudo isso está em cima da mesa e temos uma equipa a trabalhar, aliás, é a mesma equipa que existia já do anterior executivo, ou seja, nem sequer mudámos a empresa que trabalha na revisão do PDM. E, portanto, é esta a nossa perspectiva e muito concreta, ou seja, defesa dos interesses municipais. Se há bancadas, se há forças políticas que entendem que devemos fazer a revisão à pressa e imediatamente e que isso é uma prioridade política emergente, faz favor de tomar a iniciativa, se o acham. Nós não achamos e assumo aqui a responsabilidade sobre isso. Não achamos que seja uma prioridade e uma premência política porque achamos que se formos à pressa vamos criar um PDM pior do que aquele que existe. E se é assim, só se formos obrigados. Bom, o ponto 12 o ponto 12 é apenas administrativo, basicamente, que é aqueles pedidos de parecer favorável que têm que vir à Câmara para as compropriedades. Neste caso é um aumento de compropriedade que eu creio que está aí bem identificado em nome de Joel Silva. O ponto 13 tem que ver com a recepção definitiva de um loteamento no Rocio das Cardosas. Está aqui analisado pelos serviços em 7 de fevereiro, em que se reúne as condições para se proceder à libertação também desta garantia bancária que está prestada a favor do município e, portanto, parece que estão reunidas as condições para podermos deliberar a recepção definitiva destas obras de urbanização no Rocio das Cardosas. Não sei se há alguma questão. O ponto seguinte, o ponto 14, tem que ver com a finalização, portanto, a conta final de uma empreitada de beneficiação da estrada 1223, neste caso é a estrada de Arruda Cardosas, portanto a ligação à sede de freguesia de Cardosas, portanto está aí apurada a conta final, os serviços técnicos emitiram o seu parecer também favorável ao efeito e portanto não há aqui questões de revisão de preço e tudo isso, portanto está cumprida esta formalidade também. Bom, penso que esgotamos então os pontos da ordem de trabalhos. Temos agora para conhecimento o resumo da tesouraria, o licenciamento de obras particulares e o relatório final que foi aprovado pela Comissão dos 500 anos do Foral, Manuelinho, e que eu também já dei conhecimento à Assembleia Municipal, mas tínhamos esquecido de dar conhecimento aqui à Câmara e apresento as minhas desculpas por isso. Não foi propositado, mas vem a tempo ainda de ser avaliado. Muito obrigado. Pronto, já terminamos então os pontos da ordem do dia. Não sei se há mais alguma questão que tenha ficado por esclarecer desse lado, se há alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado por resolver. Eu falava ali a seguir à obra. Foi feita ali aquela obra ali na Costa. Está lá um buraco, certamente todos vocês passaram lá de carro, viram que está ali. Mesmo ali, No fim cerca de 5 metros ou 10 depois mesmo onde está a obra concluída, do lado direito. Toda a gente se desvia. Já teve ali 2 ou 3 percalços ali, porque as pessoas passam para a faixa, a estrada mesmo claro. E as pessoas passam do outro lado e aquilo, quem vai para lá, portanto, só se apercebe em cima mesmo do acontecimento. Aquilo ali é realmente um balde de massa e um pouco mais. Nós vamos tomar nota disso quando vierem agora as massas frias.